Em 40 anos torcendo pro Atlético, essa é a primeira vez que eu passo por essa situação. E eu quero primeiro reconhecer que eu apoiei o Filipão. Sobre a demissão do Kudê, não mudei nada. Bom, tinha que ser feito o que foi feito, porque ele provocou isso. E seguindo o mesmo critério, se a diretoria seguir o mesmo critério, é o que vai acontecer com o Filipão. Não é possível que o Filipão vai falar que o time vai ser rebaixado depois numa coletiva daquela e vai ser mantido no trabalho. A questão de respeito mesmo. O Atlético tá sem respeito. A realidade é essa. A minha opinião, assim, a única coisa que eu tenho para explicar o que eu tô sentindo é isso. É questão de respeito. A parte que é a novidade para mim é porque durante décadas a gente torceu para time fraco, a gente apoiou time ruim, a gente foi surpreendido com alguns times que a gente não esperava muito e chegou longe, pegou uma semifinal, chegou em final de brasileiro, chegou no G4, enfim, mas chegou lá, quando apertou, perdeu o final, foi eliminado, enfim. Essa foi a minha vida de Atlético, 40 anos de arquibancada, de acompanhar o Galo, enfim. Nunca foi novidade para mim passar por momentos ruins. Mesmo que essa sequência de 10 jogos sem ganhar, eu não me lembro. Os caras até falaram que isso é desde 92, ou seja, o ano em que eu me lembro que o Atlético era pior, que o Atlético sofreu mais, foi 93 e não teve uma sequência de 10 jogos sem ganhar. Olha isso, o Atlético foi o lanterna do Campeonato Brasileiro, 32º colocado do Campeonato Brasileiro, óbvio. Era dividido em 4 grupos, o grupo A e B, onde o Atlético jogava, eram os times teoricamente da primeira divisão, mas se o campeonato tivesse só 16 times, o Atlético teria sido o 16º de qualquer jeito. Enfim, foi o pior ano que eu vi o Atlético, foi justamente o ano em que eu estava de 11 para 12 anos e falei, é isso mesmo, foda-se, o time é fraco e eu vou torcer para essa merda. Então, sabendo que foi em 92 uma sequência igual de 10 jogos sem vitória, o pior ano da minha vida de atleticano não teve 10 jogos sem vitória. Mas o que eu estou dizendo é que eu passei por isso, eu vi times péssimos e o papel da torcida foi importante para não deixar o time cair, para carregar o time mesmo. Em outras situações, o time surpreendeu a gente e a gente retribuía com apoio, e quando chegava lá no final, saía tal, ficava puto, ficava triste, mas falava, chegou muito longe, achei que o time nem ia render tanto, enfim. Era essa a situação do Atlético durante uns 20 anos pelo menos, sacou? Essa situação para mim é nova, porque esse time fez algo histórico no futebol brasileiro, não é só no Atlético, é algo histórico no futebol, e ganhou tudo que dava para ganhar. E aí, no ano seguinte, já fez uma campanha péssima, praticamente o mesmo time, inclusive o mesmo treinador que voltou, e agora é um time mais modificado em relação ao de 2021, mas que não é de jeito nenhum para ficar na situação que está, de brigar para não cair no campeonato e não resistir a nenhum grande que encontra no mata-mata. Sofreu e aí, viúva de Kudê, tá de sacanagem. Os caras, ontem um cara até escreveu, e é verdade, elegeram o Kudê como mártir de um cara que tentou denunciar qualquer coisa que esteja acontecendo no Atlético, enfim, e aí os caras ficam nessa viuvice, sendo que o Atlético com o Kudê também quase ficou fora da final do Mineiro pro Atlético e sofreu para ganhar do Brasil de Pelotas, que é da 4ª divisão. Então, consciência limpa quanto a isso, reclamei do Kudê o tempo todo, apesar de não ter pedido a saída dele, e concordei com a saída dele. Mas um time que continua achando que é bom, mas que não consegue render nada desde o início do ano. Por isso que eu estou falando do Kudê de novo. É desde o início do ano, não é papo de Filipão. Estava em terceiro porque a tabela até então, no começo do turno, é fraca mesmo. E o Atlético ainda sofreu nesse período aí da tabela. Agora, final, só pedreira. Flamengo, São Paulo, Corinthians, enfim. Final da tabela,
Podia não estar tão péssimo com outro treinador, mas seria mais difícil mesmo. É isso que eu estou dizendo. Para falar assim, o Kudê estava em quarto. Estava em quarto jogando mal, velho. Não estava jogando bem, não estava, sabe, agradando e tal. Só que agora a situação é de um time que deveria jogar melhor e a torcida continua apoiando. Não mudou essa parte, a gente não mudou em relação a isso. A questão é que vai saindo só do futebol e vai virando uma parada administrativa do futebol, administrativa do clube, a novidade da SAF, e aí você pensa, daqui pra frente como vai ser a gestão do clube, e aí você vê o time nessa situação, os caras não falam nada e tem que tomar muito cuidado para falar. Os treinadores, fala uma merda e desmerece todo o elenco, aí eles demitem corretamente, aí o outro fala, se for para cair, vai cair mesmo. Até então não foi demitido, mas porra, não tem ninguém para falar, peraí, velho, respeita o Atlético, sabe? Tipo, você tá doido? Como é que você fala uma merda dessa aqui? Por que você chegou aqui com essa cabeça achando que pode falar o que quiser? A torcida ouvir uma merda dessa aí. Como é que você acha que vai ser seu trabalho daqui pra frente? Não tem condição nenhuma de você continuar, porque você, além de não ter feito um bom trabalho, ainda se condena para todo mundo. Ninguém vai confiar mais no seu trabalho, nem os jogadores. Está falando que o elenco já vai, tudo bem, ser rebaixado, que você não vai mudar a rota. Enfim, seguindo o critério, o Filipão não tem mais como trabalhar no Atlético. E o elenco, os caras todos cabisbaixo durante o jogo, nervosos. O Atlético tomou um gol de vacilo, e aí você vê que o time que estava pelo menos mostrando alguma vontade, alguma resistência, de repente acaba o psicológico do time, parece que todo mundo quer ir embora na hora, tomamos gol, vamos embora, vamos perder de novo, não quero mais participar disso. É essa sensação que eu tenho. Não tem um setor no Atlético que esteja funcionando atualmente, não tem nenhum. Não tem gestão financeira, gestão do clube, gestão do futebol, vestiário. Talvez o Batalha esteja funcionando. A única coisa que esteja funcionando no clube, na instituição Clube Atlético Mineiro hoje, seja o Batalha. É a única coisa que eu falo. Tem uma coisa funcionando aí, a única coisa funcionando. Todo o resto ruiu, todo o resto você olha e fala, velho, não tem rumo, não tem respeito, não tem esperança, não tem, sabe, uma perspectiva de melhora. Essa é a sensação que eu tô no Atlético e é novidade em 40 anos. É um time que é muito melhor do que a maioria que eu vi na vida e fazendo uma campanha igual às outras, igual às campanhas que eu vi várias vezes na vida. Só que com um detalhe que é um desânimo total. Tá largado. E aí chega um cara que tem experiência no futebol, tá cansado de pegar a coletiva. Eu nem gosto muito da cultura de coletiva, porque coletiva realmente é tipo assim, é um negócio que o treinador só tem a perder. E com a mudança da cultura de cobrir treino, de visitar CT, a imprensa não tem mais tanta participação assim nos assuntos do futebol. Sobrou a coletiva para os caras formarem opinião, para os caras puxarem alguma coisa do treinador, para os caras baterem na tecla e que todo mundo está criticando, enfim. Muito pouca análise, muito pouca fala sobre futebol em coletivas em geral, não estou falando no Atlético não. Então é um lugar onde o técnico só tem a se fuder, ainda mais se perdeu. Não tem muito o que explicar, ninguém está querendo ouvir tatiqueza, explicação de futebol. Essa é a minha visão de coletivo. Mas o Filipão não é novato, sacou? O Filipão não é um cara que tá passando por essa situação pela primeira vez, ser pressionado, ser um time grande tendo resultados ruins, enfim, não é novidade. Ele sabe que o que ele falou é um absurdo, isso não pode, sabe, não pode ser tolerado por uma diretoria.
Só que a situação é tão assustadora que eu não duvido que ele seja mantido. Sacou? É isso. Não é só a decepção com o time. É pensar que não tem absolutamente nada funcionando no Atlético. O Atlético renovou agora lá com o Rodrigo Caetano. E o Rodrigo Caetano não aparece, não fala nada, não resolve nada, sabe? Não tem uma medida que você veja, o Rodrigo Caetano tá vivo, ele tá cuidando do futebol, e é exatamente o que eu acho que tem que fazer. Encher lá o CT de 4R não vai resolver porra nenhuma, tem que parar com isso. O Rodrigo Caetano já devia ter barrado esses caras lá, mas entre ele e o Filipão e daí pra baixo, tem que aparecer alguma coisa, pô. Não tem condição. Quem está trabalhando no Atlético? Só o Batalha. É só o Batalha que eu tenho de referência de algo que está funcionando. Pelo menos alguém tentando. O cara quebrou os dentes lá, amassou os dentes dele, ele está jogando, continua jogando. Estava do lado do Filipão na coletiva ontem, cuidou muito para não falar merda. Aí você vê os outros jogadores, todo mundo, sabe, falando mais do mesmo, vão continuar trabalhando, que uma hora vai dar certo. Porra, pelo menos o Hulk não quis falar, mas nem o Hulk tá funcionando em campo, mas pelo menos ele não quis falar mais. Não vou ficar repetindo, não tem que falar, ponto, é isso. Batalha no campo e Hulk em postura. Falar assim, não vou ficar dando desculpinha não, velho. Já falei um monte de coisa que eu tinha que falar e não quero falar mais, sabe? Mas é um desânimo total no Atlético. Só a torcida que não para de desanimar, não para de ser animada, de apoiar. Foram 52 mil pessoas, 70 mil pessoas em 2 jogos, nessa fase terrível, e já foram lá esperando apanhar mesmo, era botar a cara para perder e continuar apoiando, mostrar que tá junto, é isso. A torcida tá fazendo o papel dela de sempre, mas dentro do clube, além de incompetência total, novidade para mim, um time tão desanimado, um clube tão desanimado, que beira a falta de respeito e que eu realmente, assustadoramente, acredito que pode manter um trabalho do Filipão depois de ele ter falado o que ele falou. Aí vão dizer, pedindo dele. Não, eu não faço isso. Mas quero, seguindo o critério do Kudê, velho. Os dois pelo mesmo motivo. Desrespeito total, sabe? Falar demais, falar merda, irreversível. É irreversível o que os caras fizeram, o que o Filipão falou. Não dá para confiar mais no elenco treinado pelo Filipão. E eu apoiei o Filipão porque eu não esperei que ele mudasse taticamente, fizesse mudança estratégica no time, não. Eu apoiei porque eu falei, depois do ano de 2022 e do ano em que o Kudê fala uma merda dessa, joga o elenco todo para baixo, desmerece todo mundo, é um paizão que vai resolver. Foi só isso que eu pensei. E nem isso ele fez. Ele tá, pelo contrário, ele tá afundando mais. Vai ser rebaixado. Se não mudar e for rebaixado, tudo bem. Porra! Então, assim, como que o cara, igual o Filipão, experiente, multicampeão, conhecido mundialmente, acha que pode chegar na coletiva do Atlético e falar uma merda dessa? Sacou? Ou ele tá igual o Kudê, provocando a demissão, ou ele tá realmente vendo que tanto faz no Atlético qualquer coisa, os caras vão manter, os caras vão aceitar, não tem ninguém para puni-lo, para demiti-lo, para impedi-lo de fazer isso, sacou? É esse o sentimento que eu tô. Pode respeitar essa merda que não vai acontecer nada, tá todo mundo morto aqui e eu vou falar o que eu quiser também. É isso. Se tiver alguma alma viva comandando o Atlético e resolver essa questão de novo, de coisas ditas que não podem ser toleradas, tem que ter uma atitude, igual eu falei com o caso do Kudê, tinha que fazer, confia no trabalho, dava para melhorar, dava para evoluir, não interessa. O cara foi lá e estragou tudo e a atitude foi correta. Aí trouxe Filipão e não deu certo de novo. Aí ele foi lá e falou uma merda que também é inaceitável. Beleza, suponhamos que o Atlético demita o Filipão e traga um outro treinador, que eu tenho muita esperança de que vá fazer uma contratação que vá resolver o problema.
vai tocar o resto do ano, tentar pegar uma vaga aí de Libertadores, se não, é brigar para não cair e comemorar uma Sul-Americana. Mas se chegar um treinador, não falem que buscou o cara porque o cara tem um trabalho reconhecido, que vai dar certo, que dessa vez vai. Para de fazer isso. Fala que a situação está complicada. Explica que o clima está ruim. Explica para a torcida que não dá para esperar muita coisa, que errou, que fez tudo errado, que não soube separar a gestão do clube para discutir a SAF e a gestão do futebol, que deveria ter sido tocada enquanto se discute a SAF, briga, a torcida quebra o pau, enfim, é um assunto administrativo. O futebol poderia ter sido tocado do mesmo jeito, com dedicação, com foco no futebol. Então, admite que errou um monte de coisa, contratou mal, trouxe treinador ruim e ficou com a barca do treinador anterior, enfim. Não faz promessa de que vai resolver, porque o time está mostrando que a torcida está ali pela camisa. A torcida está lá pela camisa, é pela tradição, é porque é o Atlético. Ninguém está passando uma confiança para a torcida, ninguém está fazendo nada que demonstre que a torcida pode confiar em alguma coisa daqui para frente. Então, não faça uma coletiva de apresentação de técnico ou de jogador, seja do que for, vendendo uma situação de que agora vai, se realmente não estiver, porque isso só vai afastando, só vai fazendo o torcedor se sentir mais trouxa, só vai fazendo quem ainda faz questão de estar no estádio querer parar de ir no estádio, quem ainda está apoiando, acima de tudo, por causa da camisa também, desistir de tomar na cara, de ser cobrado, de falar e agora, você apoiou, e aí, como se fosse a gente que estivesse jogando mal, se fosse a gente que estivesse escalando, escolhendo treinador, administrando o clube, Então, pelo menos, protege a torcida que ainda está ao lado do Atlético, mesmo apesar de tudo, porque esses caras sempre fizeram isso. Se vocês conseguirem desanimar a parte da torcida, aqueles 52 mil, os 70 mil que foram nos 2 últimos jogos, se vocês conseguirem desanimar essa galera que passou 40, 50 anos sofrendo com o Atlético, aí vocês vão bater o recorde de sonolência, de desânimo, de inércia da torcida, que sempre foi o que a gente é, vibrante, viral e desesperada, apoiadora e apaixonada. Não é possível que depois de passar por tanta coisa e estar do lado do Atlético brigando, seja na raiva, mas sempre muito intenso, vocês vão conseguir contaminar a torcida com essa preguiça, esse desânimo, esse desmaio que está no clube todo, sacou? Então, quando for comunicar com a torcida, pelo menos respeita a situação, pelo menos entende que tem muita gente que está na mesma situação que eu, é não saber explicar. Não faz a galera de trouxa para depois de apoiar mais uma decisão, que eu espero que dessa vez seja correta, as pessoas sejam cobradas por terem apoiado o Atlético. Eu não consigo ver de jeito nenhum algo errado nisso. Apoiar, torcer para dar certo, mas o que está acontecendo ultimamente é que quem apoia e quem acha que agora vai, como foi a nossa vida de Atlético, pelo menos na minha geração, esses caras estão sendo cobrados porque apoiaram e deu errado mais uma vez. Chega uma hora que você fala, tá bom, o certo é esse mesmo, o certo é nunca confiar, o certo é nunca apoiar, o certo é sempre ir contra. E se vocês conseguirem fazer isso com a torcida, parabéns. Vocês bateram o recorde de contaminar todo um clube e a história e a sua torcida com uma preguiça, um desânimo, algo que eu nunca vi na minha vida. Time ruim eu já vi, torcida puta eu já vi, situação difícil, desclassificação eu vi milhares, mas esse clima que está no Atlético é de agora, é novidade absoluta
E é algo que eu não consigo entender como chegou nesse ponto e como a gente vai sair disso. E quem está falando aqui é o cara que é um passador de pano, de carteirinha e talvez o chefe do grupo de passadores de pano. Eu estou nessa situação, mas não vou mudar por sua causa, não vou mudar por causa da diretoria. Eu tenho que sair dessa situação de não saber, sabe, de não confiar, mas eu penso em outras pessoas que, assim como eu também, até agora, estavam aí, vai dar, e porra, não acontece nada, simplesmente tá barquinho à deriva. Vai confiar por quê? Por que vai confiar se não aparece nada, não acontece nada, não tem nenhum sinal? Sacou? Então, bom, minha situação não é má. Eu não tô falando, não falei hora nenhuma sobre classificação na Libertadores. Olha isso. Nem antes eu falei. Eu só acho que Libertadores tem uns milagres doidos. A única coisa que me faz ter esperança é a mística da Libertadores de ter jogos inexplicáveis, títulos inexplicáveis, mas do Atlético eu não tenho esperado nada ultimamente. Tenho segurado a bronca de gente que vem me cobrar por ter confiado, por ter apoiado, por ter concordado. E caguei para essa galera também. Não sou atleticano por causa deles. Mas o fato é que vai só perdendo os motivos, até para mim que quero me apegar a alguma coisa, vai perdendo. Não tem mais aonde segurar, não tem mais aonde ficar pendurado, sacou? Então, bom, espero que isso chegue em alguém importante, alguém que saiba o que fazer. Se não, é só um desabafo mesmo. Vocês não são melhor. Grande abraço.